bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Historiatura. Hoje a gente conversa sobre um quadrinho aqui no canal, é a primeira vez que a gente vai conversar sobre um quadrinho e começamos muito bem com Na Sala dos Espelhos, com o subtítulo Autoimagem em Transe ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu, da autora sueca, cientista política e socióloga. Aqui a autora nos apresenta um tratado sobre as aparências e as ilusões do eu, nos fazendo refletir como a ditadura do que é considerado belo hoje em dia, do que é considerado bonito, vem aos poucos minando a relação que a gente tem com os nossos próprios corpos e com os nossos próprios desejos. Ela começa a discussão com um capítulo intitulado Menina do Espelho, em que faz um paralelo entre um quadro de 1954 e a nossa relação hoje com o espelho. O quadro é de um pintor e ilustrador estadunidense chamado Norman Rockwell, em que mostra uma garota vestida de branco e cabelos castanhos contemplando seu reflexo, evidenciando então um simbolismo em que representa a garota com um certo grau de insatisfação ao ver a imagem retratada no espelho, a sua própria imagem, pois ela está comparando a sua imagem com a imagem que ela está vendo na revista, uma imagem de uma estrela. E assim, logo, fica claro que tem um sentimento de frustração. Por quê? Porque a garota não vê a imagem dela corresponder à imagem desejada. Passando para o século XXI, diferente da pintura, em que a garota vê um certo grau de insatisfação ao se comparar com a estrela da revista, hoje em dia é muito claro, muito fácil de perceber o grau de insatisfação que vem ao se comparar com pessoas da internet. Você já parou para pensar que nós, sobretudo nós mulheres, estamos cada vez mais influenciadas a fazer procedimentos estéticos, muitas vezes desnecessários, para que a nossa imagem chegue mais próximo possível das pessoas que são as influências da internet por aí. Assim como é muito difícil hoje em dia ver uma pessoa com uma idade acima dos 30 anos, 35, que é quando naturalmente o corpo vai mostrando os sinais de envelhecimento. É muito difícil hoje em dia você ver uma pessoa por aí nessa faixa de idade sem ter feito nenhum procedimento estético. É cada vez mais comum uma pressão interna causada por fatores externos que fazem com que as pessoas recorram a procedimentos estéticos, a dietas milagrosas, para conseguir ficar o mais próximo possível dos influenciadores que vê por aí. Grandes influenciadores, como por exemplo a Kylie Jenner, aqui a autora até faz uma representação dela. Esses influenciadores, eles criam padrões de comportamento, estilos de foto, estilos de ser, de estar, de maquiagem, e isso faz com que as outras pessoas também despertem um interesse em ter esse tipo de foto, o tipo de corpo. Tudo o que esses influenciadores fazem desperta interesse e desejo nas outras pessoas. Um comportamento que pode ser dito como exemplo é um desafio que se espalhou na internet, em que as fãs da Kylie Jenner, elas queriam também fazer o mesmo estilo de foto com que a Kylie Jenner fazia, né? No caso, o livro até fala o beicinho de Kylie Jenner. Talvez isso explique um pouco o crescimento absurdo, estrondoso e assustador dos preenchimentos labiais que a gente vê hoje em dia, porque se espalhou na internet o desejo de também ter aquela boca estilo a da Kylie Jenner. E isso a autora até aponta que faz com que as pessoas estejam cada vez mais parecidas umas com as outras. Embora Kylie Jenner ela já tenha se manifestado dizendo que não deseja de maneira alguma que as pessoas, que as fãs, elas tentem fazer o que ela faz ou tentem se parecer com a Kylie Jenner, as pessoas querem isso, as pessoas desejam, as fãs desejam isso a todo custo. E aqui a autora explica o porquê que isso acontece. Ela utiliza a teoria de um filósofo chamado René Girard para explicar por que isso acontece. Trata-se então da teoria do desejo mimético, que indica que entre
o sujeito, no caso, as pessoas, e o objeto, o corpo desejado de Kelly Jenny, a maquiagem, a casa, o estilo de vida e tantas essas outras coisas. Não há somente o desejo, há também ali um modelo, o que pode desencadear, como ela diz aqui, em sentimentos muito ruins, no entanto, genuinamente humanos, como por exemplo, o sentimento de rivalidade. Por exemplo, por que as pessoas, ao olhar um corpo da Kelly Jenny, a foto dela na internet, ela toda linda, maravilhosa, por que não sente um desejo de só contemplar? Um desejo de achar bonito, tá? Beleza, bacana, é muito bonito. Da mesma maneira que as pessoas sentem ao apreciar um pôr do sol, as ondas do mar. Por que é diferente? Por que incomoda? Gera um certo grau de insatisfação, um certo grau de rivalidade e inveja. Para Girardi, uma vez satisfeitas as necessidades básicas, os seres humanos eles começam a desejar o que os outros desejam. Mas por que isso acontece? Porque seria muito difícil, muito trabalhoso a gente pensar genuinamente no que de fato a gente deseja. Daí que o mediador do desejo entra. As pessoas elas passam a desejar o que o mediador do desejo deseja, que no caso é o modelo. Por exemplo, eu lembro direitinho que quando eu era criança, uma vez eu desejei muito ter o tênis da Sandy, porque estava na moda. Uma vez uma garotinha chegou com esse tênis lá e a partir do momento que essa garota chegou com esse tênis, não somente eu, mas as outras garotas começaram a desejar também aquele tênis. Além do fato que passava muito comercial na TV, que a Sandy aparecia, fazia comerciais para este modelo de tênis. Voltando para a teoria do René Girardi, tem um dado muito importante a ser dito sobre os mediadores do desejo. O desejo ele é mais fortemente inserido nas pessoas quando o mediador do desejo ele dispõe de algum status social, de algum prestígio social, e por isso fica mais fácil convencer as outras pessoas, fazer com que o desejo das outras pessoas se convertam ao mesmo desejo que o mediador do desejo possui. É como se o prestígio que o mediador do desejo possui passasse para o objeto, logo a pessoa que compra, adquire o objeto ou o serviço, passasse a ter também esse prestígio. No entanto, isso é ilusório, é passageiro. Ou seja, os padrões, primeiro, eles são exercidos por pessoas de status e de poder, logo as outras pessoas passam a desejar também. Nossa, nessa hora, nesse momento que esse dado é explicado da teoria do filósofo, eu pude pensar em tantas coisas que não se limita apenas a preenchimentos labiais, a procedimentos estéticos, a cosméticos, não é só isso, mas também em experiências. Vou fazer um parêntese aqui, claro que não tem nada a ver com o mundo da beleza, mas é algo que eu consegui pensar nesse momento. É um movimento que eu vejo que está crescendo bastante. As pessoas passarem a desejar experiências. É como se hoje em dia as pessoas ricas, eu digo pessoas ricas mesmo, não é classe média, gente que tem grana, muita grana, elas não querem mais comprar casas grandes, mansões, elas não querem mais comprar carros luxuosos. O que eu ando percebendo é que essas pessoas, elas andam valorizando muito mais experiências, como se fossem experiências consideradas únicas, que façam você transcender. Eu vejo muito, por exemplo, aqui no Brasil é muito comum isso, os ricos estão desejando muito fazer curso de mergulho, é como se isso elevasse a pessoa a um outro patamar, fazer mergulho, porque além de ser muito caro, claro, que a pessoa precisa dispor de muito dinheiro para fazer cursos, aulas, para praticar. Então é como se fosse uma espécie de experiência única. Além disso, eu lembrei também da questão do submarino, né, que teve como se fosse uma experiência única que aquelas pessoas muito, muito ricas queriam para ver os destroços do Titanic. Então eu ando percebendo que as pessoas que com um certo grau de poder aquisitivo muito alto, elas estão fazendo o papel de um mediador de desejo para experiência e não mais para coisas.
Outro paralelo importante que eu pude fazer com esta obra aqui, outro pensamento, foi fazer um paralelo importante com uma outra obra que eu li, inclusive vou deixar a resenha aqui embaixo na descrição, que é essa aqui, Vida para o Consumo, do Zygmunt Bauman, em que ele fala que para criarmos a nossa identidade precisamos consumir os produtos certos para fazer a propaganda certa. Ou seja, precisamos consumir e ser consumidos também. Mas voltando à teoria do René Girard, como o ser humano ele não sabe o que desejar, logo ele deseja o que é mais fácil, o que o mediador do desejo deseja. Além disso, eu acrescentaria outra coisa que não está aqui, mas é um paralelo que eu faço com a psicanálise, é que além de ser exaustivo, aceitar e ir atrás e buscar o que de fato desejamos implica aceitar a incompletude. Implica aceitar que as coisas não serão perfeitas o tempo todo, que o nosso grau de satisfação não será 100%. Por exemplo, implica aceitar que o bigode chinês ele vai aparecer em algum momento. Implica aceitar que a arcada dentária ela vai aos poucos perdendo a função de fazer a sustentação dos dentes, que os seios vão caindo, que o rosto vai ficando mais derretido conforme os anos irão passando. E aceitar isso tudo, claro, pode angustiar muito os seres humanos. E, portanto, é muito mais fácil agarrar para si o desejo que o modelo apresenta. No caso, o desejo que o mediador do desejo vende o tempo todo. A gente se agarra àquela beleza do influencer importante, da influenciadora que tem um rosto maravilhoso, uma pele de pêssego. É muito mais fácil a gente se agarrar a essas coisas do que aceitar a realidade. Este quadrinho possui 5 capítulos e aqui é apresentado pra gente de maneira muito variada, através de contos de fadas, histórias bíblicas, personalidades históricas. Fala também de argumentos de psicanalistas, utiliza também de fatos históricos, de dados de uma historiadora, da Susan Sontag também. É bem variado, tudo isso para fazer com que a gente pense, como a questão da beleza, ela se deu ao longo da história até chegar no que a gente conhece hoje, que é a era dos likes, né? A era da beleza como uma encenação, a gente encena o tempo todo a beleza. Por exemplo, aqui no capítulo 2, chamado Olhos Feios de Lia, em que a autora nos mostra uma história bíblica, né, de Jacó e as irmãs Lia e Raquel, para mostrar uma dolorosa condição humana. As pessoas atraentes, elas têm mais chances de serem amadas. E segundo a psicanálise, né, qual é o maior desejo do ser humano? É de ser reconhecido pelo desejo do outro, é de ser amado, de ser desejado e admirado. Aqui a autora utiliza de dados acadêmicos de uma historiadora para mostrar a função do casamento ao longo da história. E não necessariamente a beleza foi algo muito importante em todas as épocas da história da humanidade. E o que fica claro aqui é que o casamento ele teve várias funções ao longo da história da humanidade. Serviu muitas vezes para fazer acordos, para fazer alianças políticas, e que a beleza ela não era tão importante assim. É claro, se tivesse 2 pretendentes, ambos tivessem poder político e que um fosse mais bonito do que o outro, certamente o mais belo seria o escolhido. No entanto, na sociedade em que vivemos hoje, a beleza, ter beleza / ser sexy, é considerado um atributo muito importante para que as pessoas sejam amadas. Ela cita o Bauman em uma outra obra dele chamada Amor Líquido, em que é evidenciado que hoje em dia não há um sentido prático, como já teve anteriormente, para uma pessoa se casar. Sendo assim, ser bonito e sexy é algo muito importante para que isso de fato aconteça. Uma consequência disso é que os laços eles estão cada vez sendo mais frágeis, mais líquidos. Claro, por um lado é muito bom, hoje em dia não há necessidade de certas pessoas estarem em casamentos que não são saudáveis, que podem descartar o idiota a qualquer momento. Por outro lado, há um aspecto muito negativo, que é a possibilidade de ser abandonado a qualquer momento. E é evidente que ser rejeitado, ser abandonado é uma das
sensações que a autora cita que uma das piores sensações que o ser humano pode ter, porque ser abandonado é como se fosse um sentimento de luto, uma sensação de luto. Só que a diferença de um luto, quando uma pessoa morre, ela deixa de fazer parte ali do seu convívio, porque ela morreu. É muito diferente de ser rejeitado, de ser abandonado, porque quando você é rejeitado, você é abandonado, a pessoa está viva, ela só não te quer mais, e isso evidentemente causa muita dor. Daí a necessidade de uma vigilância o tempo inteiro sobre os nossos corpos, uma vigilância para sempre sermos belos, bonitos. É como se a beleza fosse a única coisa que as pessoas pudessem de fato se agarrar. Você pode se agarrar à beleza, porém tem esse lado, né, que conforme os anos vão passando, ela vai soltando da nossa mão aos poucos, vai soltando, e é muito difícil lidar com isso. Por isso essa vigilância o tempo inteiro, para ficar permanentemente jovem o tempo inteiro. Por quê? Para que as chances de ser rejeitado sejam menores, e se porventura for rejeitado por alguém, logo encontrar uma outra pessoa. Por quê? Porque tem beleza. E qual é o local em que as pessoas utilizam numa espécie de prateleira para ficar lá sendo consumida o tempo inteiro? Nas redes sociais. Por quê? Porque é lá que acontece a comunicação hoje em dia. A autora até cita a Susan Sontag, que fala que há uma relação muito forte, a nossa comunicação hoje mudou muito e ela se dá muito através das fotos. Ou seja, não importa se você é feio, se você tá feio, mas se você ficou bonito na foto, é isso que importa. São 5 capítulos super interessantes. É claro, eu falei mais sobre o primeiro capítulo e o segundo capítulo, mas foi porque esses 2 primeiros capítulos, eles conversam muito mais com a contemporaneidade, com as redes sociais. No entanto, tem outros capítulos tão interessantes quanto, por exemplo, no capítulo A Mãe da Branca de Neve, aqui ela utiliza dados, argumentos de um psicanalista para falar, por exemplo, que a madrasta dos contos de fada, na verdade, pode ser que seja uma espécie de mãe disfarçada. Ele fala que as mães malvadas são transformadas em madrastas nos contos de fadas porque as pessoas não conseguem incorporar os lados cruéis, despóticos e destrutivos à imagem da figura materna. Por isso, os contos de fada precisam dividir as mães em 2. A mãe de verdade, perfeita e boa, que obviamente está morta e, portanto, não corre mais o risco de errar, e a madrasta, que encarna os lados sombrios da maternidade. Ou seja, dá para perceber que é um quadrinho super interessante que nos faz pensar em coisas que estão aí para todos verem, sobre beleza, amor, autoestima, as coisas que são inerentes à condição humana e que as redes sociais apenas potencializam. Eu acredito que este quadrinho é muito interessante para todas as faixas etárias, claro, para homens e para mulheres, mas eu acredito que os jovens, sobretudo as meninas, irão se beneficiar mais com a leitura deste quadrinho aqui, porque são as que estão mais vulneráveis, vamos dizer assim, mais expostas e são mais estimuladas. Agora, eu gostaria de fazer uma reflexão mais de cunho pessoal, alguns apontamentos que eu pensei, só que não estão aqui no livro, mas o livro fez com que eu pensasse. A primeira coisa é pensar no poder que os mediadores do desejo têm. É muito importante a gente sempre saber que por trás daquela pessoa não tem uma vida perfeita. Os influenciadores, eles pouco mostram as suas vulnerabilidades, né, as suas fragilidades. Então, perceber e entender que aquilo ali é um filtro que não corresponde à realidade de fato daqueles influenciadores. Uma coisa que me incomoda muito, eu também consumo muito, eu estou aqui na internet, eu gosto de consumir, é o excesso de vendas, assim. Acho que quando é demais, me incomoda. Claro que os influenciadores precisam vender para se manter lá também, para ganhar dinheiro, mas quando fica excessivo, começa a me dar
um mal-estar e eu começo realmente deixar de seguir essas pessoas. Eu fico sempre pensando, eu gosto de consumir o conteúdo deste influenciador, no caso o mediador do desejo, mas mais cedo ou mais tarde esse influenciador vai querer me vender alguma coisa. Vai querer vender um curso, um e-book, não que seja o problema, mas eu acho que quando fica em excesso eu me sinto mal, aí eu me sinto, sabe, uma sensação de ser usada, parece que você é só um número e tá ali pra dar mais dinheiro. Eu me sinto mal, isso é uma reflexão pessoal e foi o que eu pensei quando eu estava lendo este quadrinho. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é como o capitalismo ele se apropria de tudo e nós mulheres estamos mais à mercê disso. E ficar assim, com cuidado. Será que a gente precisa de fato fazer esse excesso de procedimentos que os mediadores do desejo tentam vender aí o tempo inteiro, aquele corpo maravilhoso, tudo perfeito? Eu acredito que é legal a gente aceitar, entender que as coisas não são perfeitas, o corpo muda, que o corpo vai mudando, e fazer com que mais gente percebam isso, porque o que é belo, ele é construído socialmente. Então a gente começa a admirar, achar belo o que os outros acham belo. Então sempre ficar de olho, porque senão onde que vai parar assim? A gente vai ficar com 60, 70 anos bitolado, pensando, meu Deus, sofrendo, sabe? Eu acho que é muito importante pensar muito nisso, porque o capitalismo ele se apropria das coisas. Então pensar direitinho, será que tem a necessidade de fazer botox demais, procedimentos demais? Ou igual o Bauman diz, né, neste livro aqui, ó, o problema não é os procedimentos estéticos, e sim o excesso, a frequência desses procedimentos. Outra coisa também muito importante é a gente reparar outras formas de beleza, sabe? Não necessariamente uma beleza física, mas começar a treinar o olhar para uma outra beleza, uma beleza mais subjetiva nas pessoas. Às vezes, aquele rostinho bonito, rostinho de pêssego, vai só ferrar, sabe, o seu psicológico, vai só ferrar tua autoestima. Então, dar valor, eu acho, ficar de olho em outras formas de beleza é muito importante. Aqui neste quadrinho, até tem em algum momento é apresentado um argumento de que pessoas bonitas, elas têm mais oportunidades mesmo, mais oportunidade de trabalho, conseguir coisas melhores por causa da beleza. Então assim, você empregador que tem a oportunidade de empregar pessoas, sei lá, talvez ficar de olho que não necessariamente o rostinho mais bonito vai ser a melhor escolha. Ficar de olho em outras formas de beleza. Um exemplo pessoal é em 2020, né, depois da pandemia, eu engordei bastante. Até que no ano passado eu percebi que eu tava muito gorda e queria mudar isso. Aí eu fui, me matriculei na academia, fazia aula de boxe, fazia tantas aulas, corria, tudo com muita intensidade, andava de bicicleta e realmente eu consegui emagrecer. Mas eu percebi, e não só eu percebi, mas as pessoas muitas vezes comentavam, reforçavam: nossa, você era mais bonita quando estava mais gordinha. Sei lá por quê, né? Porque talvez os seios, eles murcham. E esses seios grandes, eles são vistos como mais sexy. No entanto, não é um seio de verdade, é gordura, né? O rosto vai afinando, vai evidenciando mais as marcas do tempo no rosto. Então, assim, nada disso se compara à qualidade de vida de perder peso, mas não necessariamente por causa da estética, né? E é isso, gente. Pra finalizar, eu recomendo muito a leitura deste quadrinho aqui. É muito importante a gente pensar que por trás dessas plataformas existem pessoas inteligentes, existem donos de empresas querendo ganhar muito dinheiro através de reter a nossa atenção naquelas plataformas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, por favor, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!